Oi gente, aqui é a Ana Carolina. Vamos iniciar mais uma aula de Mecânica dos Fluidos 2 e hoje a gente vai falar sobre o movimento de uma partícula fluida. Bom, a gente vai começar imaginando aqui um elemento finito em um tempo dt e dentro desse elemento finito a gente tem uma partícula infinitesimal, que ela tem massa dm e um volume inicial de dx, dy e dz. E após um intervalo de tempo dt, a gente tem esse elemento finito e a partícula infinitesimal deformada. Bom, a gente pode decompor esse movimento da partícula em 4 componentes, né? A translação, que a partícula se desloca de um ponto para outro. A rotação, que a partícula gira em torno de um determinado eixo. Nesse caso aqui seria o eixo z, só que ela pode rotacionar em torno do eixo x, y, z, ou até mesmo em torno dos três ao mesmo tempo. A gente tem também a deformação angular, que a gente tem uma variação aqui nos ângulos dos lados dessa partícula. E, por último, a deformação linear, que os lados da partícula eles podem se comprimir ou esticar. Agora a gente vai calcular, então, a aceleração da partícula, que mais para frente a gente vai precisar disso para usar na segunda lei de Newton. Para fazer isso, vamos imaginar, então, a partícula inicialmente aqui numa posição r, num tempo t, e essa partícula vai ter uma velocidade que vai ser função de x, y, z e t. E aí, após o intervalo de tempo dt, essa partícula vai estar localizada aqui na posição r mais dr, e a velocidade dessa partícula vai ser uma função de x mais dx, y mais dy, z mais dz e t mais dt. Então, a gente pode calcular o diferencial da velocidade da partícula quando ela se deslocou dessa posição r para r mais dr nesse intervalo de tempo dt. E ela pode ser calculada pela regra da cadeia. Então a gente vai ter que a variação da velocidade vai ser dv dx vezes dx mais dv dy vezes dy mais dv dz vezes dz mais dv dt vezes dt. E aí, dividindo isso tudo por dt, a gente vai conseguir achar a aceleração da partícula, que vai ser dv sobre dt, e isso é igual a dv dx vezes dx dt, mais dv dy vezes dy dt, mais dv dz vezes dz dt, mais dv dt. Só que a gente sabe que esse dx dt é igual a u, dy dt é igual a v, e o dz dt é igual a w. Então, a gente pode escrever a aceleração da partícula como u vezes dv dx, mais v vezes dv dy, mais w vezes dv dz, mais dv dt. É só que a gente sabe que esse termo aqui, ele é igual ao gradiente de v. Então, a gente pode escrever a aceleração da partícula como o vetor velocidade multiplicado escalarmente pelo gradiente da velocidade, mais o dv dt. Então, aqui só para reforçar, a aceleração é a derivada total da velocidade no tempo. A gente não pode calcular como só a derivada parcial da velocidade no tempo, porque a velocidade ela pode depender de x, y, z e t. A gente viu a equação da aceleração da partícula na forma vetorial e ela também pode ser escrita em termos de suas componentes. E aqui a gente tem as equações para componente retangular e aqui para componente de coordenada cilíndrica. Agora a gente vai calcular a rotação do fluido. Um fluido, ele se movendo em um campo de escoamento genérico, ele pode girar em relação aos todos os três eixos de coordenadas, né? Ou seja, ele pode ter uma componente de rotação em x, uma componente em y e uma componente em z. Para calcular essa rotação, vamos imaginar então a partícula originalmente aqui em um tempo t, que tem um comprimento OA de ΔX e OB de ΔY. E aí, após um intervalo de tempo dt, essa partícula ela pode ter transladado, rotacionado e deformado. E aí, o sentido positivo da rotação aqui seria no sentido anti-horário, devido à regra da mão direita. E aí, esse lado OA da partícula, ela pode ter girado um ângulo Δα, positivo, e esse lado OB pode ter girado um ângulo Δβ, que no caso aqui seria negativo porque ele está no sentido horário.
Bom, e aí a gente vai calcular, então, a média dessas rotações, delta alfa e delta beta, e aí a gente vai ter que essa média vai ser igual a 1 sobre 2 vezes delta alfa menos delta beta, já que o beta está aqui no sentido horário. E aqui, para ângulos pequenos, a gente pode aproximar esse comprimento deta por dα vezes dx. Então, assim, o dα é igual a deta sobre dx. E de forma similar aqui também, a gente pode aproximar esse comprimento dxi por dβ vezes dy. Então, dβ é igual a dxi sobre dy. Bom, e aqui a gente tem o que seria apenas a componente rotacional, né? E aí, esse ângulo aqui seria a média, que é 1 sobre 2 vezes dα menos dβ. E aqui para cá seria o mesmo ângulo. Porém, esse dxi aqui só surge porque durante esse intervalo de tempo dt, o ponto O vai ter se deslocado uma distância horizontal de u vezes dt, enquanto esse ponto B vai ter se deslocado uma distância horizontal de u mais du dy vezes dy vezes dt. Bom, e aí de forma similar, esse deta só surge porque durante esse intervalo de tempo dt, esse ponto O vai ter se deslocado uma distância vertical de v vezes dt, enquanto esse ponto A vai ter se deslocado uma distância vertical de v mais dv dx vezes dx vezes dt. Então, dxi vai ser igual à distância horizontal do ponto B menos a distância horizontal do ponto O, e isso seria igual a u mais du dy vezes dy vezes dt menos o dt. E aí, isso é igual a du dy vezes dy dt. E aqui, de forma similar, o deta vai ser igual à distância vertical do ponto A menos a distância vertical do ponto O. Isso é igual a v mais dv dx vezes dx vezes dt menos v dt, ou seja, dv dx vezes dx dt. E agora a gente pode calcular essa velocidade angular da partícula em torno do eixo z pela combinação desses resultados que a gente encontrou agora. Então, a aceleração angular de z vai ser o limite de ΔT tendendo a zero do ângulo médio dividido pelo tempo. E aí a gente pode substituir agora o valor de dα por deta sobre dx e o dβ por dxi sobre dy. E aí, substituindo os valores que a gente calculou de deta por dv dx vezes dx vezes dt, e o valor de dxi por du dy vezes dy vezes dt. E aí, resolvendo, a gente chega que a aceleração angular em torno do eixo z é igual a 1 sobre 2 vezes dv dx menos du dy. E aí, de forma similar, a gente pode calcular essa velocidade angular em torno do eixo x e em torno do eixo y. E aí, esse termo entre parênteses a gente pode substituir pelo rotacional, ou seja, a velocidade angular é 1 sobre 2 vezes o rotacional de v. E a gente pode se questionar quando essa partícula do fluido ela vai ter rotação e um escoamento. E aí, se a gente considerar que essa partícula não esteja em rotação inicialmente, ela só vai começar a girar se ela for submetida a um torque. E esse torque vai ser causado por tensões superficiais de cisalhamento. Então, a rotação da partícula vai ocorrer sempre que a gente tiver tensão de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento, ela está presente sempre que a gente tem um fluido viscoso com uma deformação angular. Então, assim, a gente pode dizer que a gente vai ter rotação das partículas fluidas somente em escoamentos viscosos. A gente pode remover esse fator de 1 sobre 2 aqui se a gente introduzir a definição de vorticidade, que no caso é 2 vezes a rotação. Então, a vorticidade vai ser igual ao rotacional da velocidade. E aqui embaixo a gente tem a equação da vorticidade para coordenadas cilíndricas. Bom, agora a gente vai calcular então a deformação angular. E a gente pode fazer isso a partir desse ΔA e ΔB. Bom, a gente pode obter essa deformação nesse lado OA se a gente subtrair a rotação da partícula
que é 1 sobre 2 vezes d alfa menos d beta, da rotação real, que no caso aqui é d alfa. Então, a gente teria que d alfa menos 1 sobre 2 vezes d alfa menos d beta. Isso é igual a 1 sobre 2 vezes d alfa mais d beta. E isso seria a deformação pura aqui nesse lado OA. E aqui, de forma similar para esse lado OB, se a gente subtrair a rotação da partícula da rotação real de OB, a gente vai ficar aqui ΔB menos 1 sobre 2 vezes d alfa menos d beta é igual a menos 1 sobre 2 vezes d alfa mais d beta. E esse menos aqui, né, porque a deformação está no sentido horário, ou seja, seria igual a 1 sobre 2 vezes d alfa mais d beta no sentido anti-horário. E aí a deformação total, então, seria a soma dessas duas deformações, que daria d alfa mais d beta. E aí, relembrando que dxi é igual a du dy vezes dy dt e que deta é igual a dv dx vezes dx dt, a gente pode calcular essa taxa da deformação angular no plano xy, combinando esses resultados. Que no caso, essa taxa da deformação angular seria o limite de ΔT tendendo a zero da deformação total dividido pela variação do tempo. E a gente sabe que d alfa é igual a deta sobre dx e d beta é igual a dxi sobre dy. E a gente substitui aqui agora também o deta por dv dx vezes dx dt e o dxi por du dy vezes dy vezes dt. E aí a gente chega na taxa de deformação no plano xy, que é igual a dv dx mais du dy. E aí, de forma similar, a gente pode calcular também a taxa da deformação no plano yz e no plano xz. Bom, e por fim, a gente tem a deformação linear aqui, e a gente tem que a forma do elemento fluido, quando ela é descrita pelos ângulos em seus vértices, ela não vai mudar, porque todos os ângulos entre os lados aqui, eles continuam o mesmo. E aí, o comprimento desse elemento aqui, ele só vai variar na direção x. Se o du dx for diferente de zero, da mesma forma também só vai variar na direção y, se o dv dy for diferente de zero. E de forma similar para a direção z também. E aí, essas variações nos comprimentos dos lados, elas podem alterar o volume desse elemento. E aí, essa taxa de dilatação volumétrica, ela é dada por du dx mais dv dy mais dv dz. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Muito obrigada. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.